Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui, então, para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 11, ok? E na terceira parte. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E quero informar porque eu considero leitura e estudo. Porque eu dou as minhas opiniões, ok? Nem sempre eu concordo com aquilo que nossos irmãos nos trouxeram, ok? Então, meus amigos, a leitura se faz por aproximadamente 30 minutos, a leitura e estudo. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, nós dividimos por partes, ok? Por isso nos encontramos então na terceira parte do capítulo 11, cujo capítulo é Amar o próximo como a nós mesmos. Vou pegar aqui o início do capítulo. Ok? E nos encontramos aqui nessa parte aqui, na terceira parte. Então vamos lá. Sem mais delongas. No capítulo 11, no número 11, vai falar agora sobre o egoísmo. Ok? Dentro dessa ideia, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda, claro, né? O egoísmo retarda o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, ou seja, fazer a Terra subir. O egoísmo é, pois, o objeto para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Claro, né, o egoísmo, a pessoa só pensa nela e que se dane os outros. Então, o maior mal do mundo é esse, né? E ele continua falando. Jesus vos deu o exemplo da caridade. O Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? Ele disse aos seus judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Quer dizer, todo mundo sabe disso, né? Pilatos lavou as mãos. Olha, vocês querem que ele vá? Então ele vá. E o problema é de vocês, como se ele não tivesse culpa alguma. Mas por quê? Só pensou nele, né? Na posição dele. E ele continua falando. É esse antagonismo da caridade e do egoísmo
a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe estragam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Quem falou isso foi Emmanuel. Como sempre, né? Emmanuel sempre traz coisas boas. Número 12. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compreendidos disto. Claro, né? Se todo mundo praticasse o bem, aquele que fosse praticar o mal até vergonha. É isso que ele quer dizer aqui. E ele continua. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixar a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Quem falou isso foi Pascal, em 1862. Já tem 162 anos, não é isso? É 2024. Então, gente, é isso. É o que nós temos que tirar de nós. O egoísmo e o orgulho. Não é verdade? Agora vai falar aqui. A fé e a caridade. Número 13. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem
e perseverança à cruz desta vida. Com certeza, se você não tiver fé, se nós não tivermos fé, né, naquilo que Jesus nos disse, na caridade, a gente começa a fazer um bem aqui, um bem ali, logo, logo cansa, porque não está consolidado na gente ainda a fé, né, de que Jesus sempre irá nos amparar e Deus irá sempre nos ajudar, não é verdade? Pois é. E ele continua falando: sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Quer dizer, quando a pessoa pensar só em si e os outros que se dane, vai sofrer, porque vai voltar novamente para passar as mesmas coisas em condições, às vezes, piores. Ele continua: certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida. A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também o meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade, porque não é senão a força de concessão e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Gente, claro, cada um pensa de um jeito. Imagina se todo mundo brigasse, né, por causa de time de futebol, né? É lógico que existe aqueles loucos que chegam a praticar até crime, mas se todos praticassem crime, o mundo estaria muito mais perdido, não é verdade? Ainda bem que é um pequeno número. Então, gente, essas diferenças sociais, essas diferenças de gosto, de preferências, é tudo instrumento que temos para nos aperfeiçoarmos, não para o contrário. Ele continua falando: entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. Se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. Tá vendo? Se procurar no bem, a felicidade é desse mundo, sim. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão, nem o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do vosso orgulho, do vosso egoísmo e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito protetor foi em Cracóvia em 1861. Agora vamos ver. Caridade para com os criminosos. Eu sublinho isso aqui porque isso aqui é muito importante. Porque a gente quer ser caridoso com quem está precisando de ajuda, com quem é bonzinho, não é verdade? Então isso daqui que é o sublime da caridade. Vamos lá, número 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina,
Vou repetir aqui. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidas, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós? Está vendo? Muitos deles cometem excesso de erro, eles não conhecem Deus. E nós que conhecemos e cometemos erro. Quer dizer, nós somos menos repreensíveis do que eles? Basta conhecer a Deus? Saiba que quem conhece, né, a lei é mais obrigado a cumpri-la. Essa aqui é a verdade moral. Vamos lá. Não julgueis. Não julgueis, tá vendo? Meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência, ou seja, de perdão, para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Pois é. A inveja, por exemplo, né? A injúria, difamação, o desejar mal para os outros, e por aí vai. Vamos lá. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação, quais podeis acompanhá-la. Quer ver? A gente dá um dinheirinho, né? E fala, toma aqui, que Deus te ajude, pereré, parará. Então isso não é uma verdadeira caridade. E ele continua aqui. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo, pois podeis ainda exercitar esta sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Tá vendo? Às vezes não é nem dinheiro nem esmola, é uma palavra de consolo. E vamos lá. Os tempos estão próximos. Digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela, sem o freio, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Tá vendo?
Então a gente não precisa desejar isso nada para ele, muito pelo contrário. Ficar desejando mal para esse ou para aquele, para esse político ou para aquele político, desejando mal, incentivando o ódio, incentivando o outro a odiar as pessoas, está tudo errado. Vamos parar com isso, minha gente. Somos todos irmãos e necessitados de perdão. Vamos lá. Ele continua. Deveis àquele de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade, tá vendo? Aqueles que mais precisam de ajuda. Jesus não veio ao mundo para curar aqueles que estavam bons. Ele veio para curar os doentes. Será que a gente entende isso, minha gente? Quando será que vamos entender isso? De uma vez por todas. São os maiores criminosos, os que mais precisam de ajuda. E esses que praticam esses crimes são nossos irmãos. Nós já fizemos o que eles estão fazendo, ou muito mais, ou fomos bem piores do que eles, com a idade espiritual que eles têm hoje, quando nós tínhamos essa idade que eles hoje têm. Ok? Vamos continuar aqui. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Olha só, meu Deus. E ele continua. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse feliz perto de si? Lamentá-lo-ia ou consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão? Não podes fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens, sua alma tranviada e revoltada foi criada, como a vossa, tá vendo? Vou repetir. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, tá vendo? Ele é igual a todo mundo. Sua alma tranviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Quem falou isso foi Elizabeth da França. Vamos lá, número 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Quer dizer, deve expor a própria vida para salvar um homem que provavelmente, se for salvo, continuará a praticar crimes? Olha a resposta. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de se saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, o malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse feliz? É talvez a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso. Nesses períodos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sua vida passada, ou antes, e ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação.
E então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Quem falou isso foi Lamennais, em Paris, em 1862. Ok? Então, meus irmãos, encerramos aqui o capítulo 11. E vamos partir então para o capítulo número 12. Aqui fala mais vossos inimigos. Então, gente, está aí toda informação moral. Eu não discordo em nada desses capítulos que... Desse capítulo não, né? Desse capítulo aqui, porque é uma conduta moral que a gente vê que todos nós, né, temos essa obrigação de fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então a gente vê pessoas no meio espírita, né? Teve alguns anos atrás, alguns anos não, foi ano passado, foi esse negócio de eleição. E tem muitos espíritos que continuam com essa, como poderia dizer, com a cabeça pensando nisso e ainda apresentando os defeitos de um presidente ou de outro. Essa guerra não acabou. São espíritas que ainda não compreenderam, não aceitaram uma coisa que vem do céu, que vem de cima, porque nada acontece aqui sem a permissão de Deus. Ok? Então não adianta a gente ficar criando partidários, incentivando alguém ou querendo convencer alguém disso ou daquilo. Sigamos nós na nossa caminhada e aceitando, não como vaquinha de presépio, mas tendo a certeza, a falta de fé, como falou aqui antes. Isso é falta de fé. Que se esse for eleito, se esse se tornou presidente, seja como for, porque Deus deixou. E se Deus deixou, é para o bem de todos nós, principalmente para aqueles que não aceitam, né, certas situações e se revoltam como se fossem vítimas. Como se fôssemos vítimas, e não somos vítimas. Se nós somos vítimas de nós mesmos, das nossas atitudes, tanto na vida atual quanto na vida passada. Mas nós somos orgulhosos demais para admitirmos que passamos por coisas que merecemos, né? Sempre somos as vítimas. Tadinho de nós somos maravilhosos. Se nós somos tão maravilhosos assim, então Deus de bondade não existe. Não é verdade? Pois é bem assim que eu penso. Que Deus nos abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Queiram fazer o comentário de vocês. Podem ficar à vontade, concordando, discordando, dando a opinião de vocês. E sempre que possível eu converso, eu respondo imediatamente. Ok? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receberem nossas notificações, né? Dar aquele like de joinha, certo? Para cooperar com o maior número de pessoas. Essa é a nossa proposta aqui. Tá? Não existe outra proposta. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.